eu sou o Rodolfo, sou psicólogo e sou orientador profissional. Oi, eu sou o Eduardo, também sou orientador profissional. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre saúde mental nesse período de quarentena. Né? A gente, tanto eu quanto o Du, a gente trabalha com isso. Né? Eu trabalho no campo da saúde mental no SUS e o Du Hum, pode falar um pouco, né? Eu trabalho como psicólogo clínico, assim como eu também faço parte do cursinho da Psico, da área do apoio psicossocial. Então, nós dois a gente tem trabalhado bastante com esse assunto, né? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tá passando, né? Isso. E aí a gente pensou um pouco, quando a gente pensou em fazer esse vídeo, a gente pensou principalmente porque desde quando a pandemia pegou forte, desde quando as aulas foram suspensas, né, a gente começou a perceber e a ver muita gente preocupada e falando: meu Deus, eu não estou conseguindo estudar direito, eu não estou conseguindo manter a minha rotina do mesmo jeito que antes, se cobrando muito para manter uma produtividade como se a gente não tivesse na pandemia, né? Tudo isso eu acho que fez a gente pensar um pouco, né? E fica sempre essa pergunta de: ai meu Deus, o que será que é normal, o que não é? Será que eu estou tendo algum problema muito grave, que eu estou precisando de ajuda? Né? E muitas dessas angústias eu acho que talvez passam por a gente entender o que é essa pandemia, o que ela tem causado nas pessoas, né? Uhum. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é que o mundo mudou, né? Então, as nossas réguas, o nosso modo de ver o mundo também tem que ter mudado, né? A gente não pode mais tentar avaliar a situação que a gente vive hoje como se as coisas ainda acontecessem como aconteciam há 6 meses atrás, né? A gente tem que é, é, ampliar nossa perspectiva e tentar entender como o mundo mudou e como isso tem afetado a nossa rotina, os nossos modos e meios de estudo, nossas possibilidades, enfim. É, são muitas coisas, né, que a gente tem que repensar agora. Sim. É. E aí quando a gente então, para trazer um pouco para vocês, para a gente conversar, a gente, das nossas experiências profissionais, a gente elencou uma lista de 7 questões, né? Que a gente poderia chamar de 7 sintomas que as pessoas mais falam, que elas mais comentam, né? Que estão passando, questões que as pessoas estão passando nesse período de pandemia, a gente trouxe para discutir, para conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Eu vou projetar então, a gente como título da, dessa nossa conversa, justamente essa questão do: é normal, o que é normal a gente sentir, a gente passar nessa pandemia, o que não é normal, né? Então, essa é uma pergunta que a gente ouve muito, né? É normal na quarentena? É normal a gente sentir determinadas coisas? É normal a gente se cobrar da nossa produtividade? É normal a gente não dormir direito em algumas noites, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá. Pode Então, falar. primeiro ponto, dificuldade com a rotina, né? É, Bem, com a pandemia, muitas pessoas pararam de trabalhar, as escolas fecharam, enfim, a gente mudou muito o nosso modo de passar o dia, né? A nossa rotina em si. É, eu acho que nesses 4, 5 meses de quarentena que a gente está vivendo, a gente passou por diferentes motivos, né? Primeiro, um momento de adaptação, de entender e poder continuar com os nossos afazeres, né? A escola, cursinho, trabalho, questões em casa, né? Com família, enfim, afazeres domésticos, né? A gente teve que se adaptar muito. E depois teve um momento da gente. Acho que agora a gente está vivendo um modelo que muitas pessoas entenderam um pouco se como viver um dia mais saudável, né? Mas isso passou por muita mudança, isso passou por muitas
questões e acho que nem todo mundo conseguiu se adaptar muito bem, né, nesse momento. Nem todo mundo conseguiu se... pode falar, Rô. Não, eu ia falar, é bem isso mesmo, né? E a gente vê muito também algumas questões, né? Das pessoas falando, nossa, mas eu tô dormindo mais tarde, acordando mais tarde, tô tendo, minha rotina de sono variou um pouco, minha rotina, sei lá, não tô conseguindo praticar esporte todo dia, não tô conseguindo fazer alongamento, yoga e enfim, fazer 30 mil coisas que todo mundo fala que é importante a gente fazer na quarentena, às vezes eu também sem pique, né? E é bastante comum, na verdade. A gente não pode lidar como se a gente estivesse numa normalidade, né? Uhum, Então, a gente, quer queira, quer não, quando a gente sai de casa para ir para a escola, né? Quando a gente sai de casa para ir trabalhar, quando a gente sai de casa para fazer qualquer coisa, é um marcador muito forte, né? Casa é o local de descanso, fora de casa é o local do trabalho, a escola é onde eu estudo, né? E aí, quando você começa a misturar esses espaços, então você trabalha em casa, você estuda em casa, né? Isso tudo dá uma bagunçada na rotina mesmo, né? uhum. Tem algumas Isso. estratégias que a gente pode fazer para ir controlando e lidando melhor com isso, né? Mas, de um modo geral, não fiquem tão aflitos se vocês estão com dificuldades para conseguir manter a mesma rotina que tinham antes. Porque não Uhum. vai ser a mesma coisa mesmo, né? Acho que você tocou num ponto especial, assim, que são esses espaços acabam se confundindo, né? Quando eu acabo trabalhando, estudando, descansando, tudo no mesmo lugar, né? Quando eu faço tudo isso dentro do meu quarto ou na sala, enfim, no espaço que você tem para fazer essas atividades, acaba ficando muito tênue, né? Quando que eu posso descansar, quando eu tô fazendo uma coisa ou outra. Então, talvez uma dica, né? Tentar delimitar, tentar reservar espaços diferentes para fazer essas atividades, né? Ter um espaço para se descansar, ter um espaço, é lógico. é, Tem situações, né? Tem pessoas que não vão conseguir delimitar tão facilmente, dividem o espaço com tantas outras pessoas que também tiveram as rotinas afetadas, então é conseguir negociando, né? Espaços, horários que façam mais sentido para você. É, Acho que é um pouco isso que eu queria falar sobre esse ponto. Exato, né? E então a segunda grande coisa que eu acho que a gente ouve bastante, né, das pessoas que a gente conheceu, que a gente vem encontrando aí nas nossas práticas, é essa questão de problemas com o ensino virtual, né? Problema com a educação à distância. Ah, mas eu não estou conseguindo prestar atenção nas aulas direito, não estou conseguindo acompanhar, não estou conseguindo fazer os exercícios todos, né? E acho que também passa por a gente entender que a gente está aquela velha frase, né? A gente está trocando a roda do carro com o carro andando. Que é isso, né? Todo mundo teve que se reinventar, os professores estão tendo que se reinventar, muitos deles estão testando coisa aqui, testando coisa ali, né? E eu acho que a gente cada vez mais vem notando que esses contatos remotos via internet, via vídeo, né, eles são ótimos. A gente conseguiu perceber que eles têm uma potência muito grande, mas eles também têm muitas limitações. Né? Tem muitas coisas que eu acho que dificulta dentro do ensino a gente ter um ensino virtual. Então não é que você não está conseguindo acompanhar, né, mas é o ensino que está se reinventando, né, a toque de caixa nesse momento, e a gente está realmente tendo que se virar nos 30 para conseguir lidar com isso. Então, tudo bem você ter dificuldade, tudo bem você ter dificuldade tanto para conseguir assistir o vídeo, né, de internet, de acessar, de entrar, quanto dificuldade também para conseguir acompanhar tudo, prestar atenção numa aula virtual, né? Essas coisas elas são também, né? Acho que a gente precisa ir com calma. Foram mudanças que foram muito rápidas, né? Uhum. E a gente Não está só. a elas, né? Então é normal a gente ainda estar se adaptando, se acostumando com umas coisas, com outras não. Como tudo foi muito rápido, talvez o tempo que a gente teve para se adaptar também foi muito curto, né? Uhum. Porque, querendo ou não, né, a gente foi educado desde os 5, 6 anos de idade a experienciar a escola, a educação de uma forma muito
de uma forma, né, de você estar sentado ali com seus colegas em volta, com o professor ali para tirar dúvida, todo mundo sentado na mesma sala. Esse é o nosso ambiente de escolarização, né? Esse é normalmente o espaço que a gente aprendeu a estudar. Então, a adaptação não é só a questão do ter um conteúdo e a gente vai estudar. Agora, a gente colocou outros instrumentos nessa equação. A gente tem a gente tem distrações, a gente tem outras formas de relacionar com a educação, né? E é muita coisa para a gente se adaptar e querer, né? Depois de 15 anos dentro da escola estudando de um jeito e agora você tendo que estar em casa sozinho estudando, aprendendo a estudar de novo, né? Acho que é um processo muito difícil. Exato. E acho que uma das primeiras coisas que a gente pode pensar de estratégia para lidar com isso é não se cobrar tanto, né? Assim como todas as outras que a gente vai falar, mas também conseguir contar com outras pessoas para te ajudar, né? Pedir ajuda para os seus amigos que estão na mesma sala que você, que estão passando por, provavelmente eles também estão passando por problemas, por questões, né? Pedir ajuda para quem está do seu lado em casa, né? Não ter muita vergonha de mostrar que está tendo dificuldade, porque não é só você. Acho que todo mundo está passando por esse período, né? Todo mundo está se adaptando a todas essas ferramentas virtuais ainda, né? Dificuldades vão ter. Aí, a próxima questão que a gente vai falar são as cobranças, né? Uhum. Cobranças. Eu acho que agora pensando, né, nas pessoas que estão fazendo home office, que estão estudando em casa, que estão conseguindo, né, tem a possibilidade de fazer a quarentena, né, fazer o isolamento social. É, acho que cobranças é uma palavra que tem aparecido muito, né, nas minhas conversas com as pessoas que eu atendo, que é as pessoas não entenderem, né, a situação que a gente está vivendo e exigirem que a gente se comporte como se nada tivesse mudado. No trabalho, a gente talvez não tenha mais o, o tempo de se deslocar, né, do transporte até o trabalho, mas nessas horas, eu ouvi relatos de pessoas que já estarem trabalhando, né, aumentarem a carga horária do trabalho, outras pessoas que estudam, no caso, a família não entende que você está ali estudando no EAD, no ensino à distância, que você não está só nas redes sociais e acabam te pedindo para fazer coisas que, é, bem, eles exigem que você faça mais tarefas domésticas porque aparentemente você não está fazendo nada, né? Afinal, ficar na frente do celular ou do computador, o que você faz no seu tempo livre, enfim. Acho que essa cobrança vem de diferentes formas, por diferentes pessoas, às vezes, inclusive de nós mesmos, né? Mas eu acho que isso tem sido uma questão muito grande, né, para a gente lidar nesse momento. Exato. É. E tem a questão das cobranças das outras pessoas, né, que talvez não estejam entendendo muitas questões, as dificuldades que a gente está passando nesse momento, como tem as nossas próprias cobranças, né? O quanto a gente às vezes se cobra muito, que é o próximo tópico que a gente vai falar, né, da nossa produtividade. Ou seja, a gente imagina, a gente ouve muitas pessoas também, né? Tem a cobrança das pessoas de fora e tem também a cobrança das próprias, da gente com a gente mesmo, né? De produzir, ou com aquela ideia de, nossa, não estou produzindo tanto quanto eu deveria, nossa, eu estou aqui ocioso em casa, não estou produzindo tanto, e agora o que eu faço? Não estou conseguindo lidar, não estou conseguindo fazer tudo. E o mais engraçado é isso que o Du falou, né? Às vezes a gente ouve isso de pessoas que estão produzindo muito mais, às vezes, do que até antes da quarentena, mas a sensação que fica é uma sensação de não estar sendo produtivo, né? Uhum. E acho que fundamentalmente é pensar que a gente não vai conseguir produzir da mesma forma.
se mudam as relações de trabalho, se muda a nossa relação com o lazer, se muda a nossa relação com a nossa casa, a nossa noção de produtividade vai ser alterada também, né? Uhum. E a sensação que fica é a sensação de produzir menos. Mas eu acho que o principal é a gente perceber que a gente não tem que produzir igual antes da quarentena. A gente está passando por um momento difícil, a gente está passando por um momento em que a gente não está conseguindo ter contato físico com as pessoas que a gente gosta, né? Que a gente não está conseguindo sair para se divertir. Isso tudo mexe com a gente, né? Então, por que a gente precisa trabalhar, estudar tanto quanto antes, né? Eu acho que a gente precisa botar um pouco o pé no freio também, né? E botar um pouco o pé no freio dessa noção de produtividade, né? De que a gente precisa produzir muito o tempo inteiro, né? Uhum. Acho que é isso. A gente tocou um pouco, né, nas questões de rotina, nas questões de definir espaços, de adaptação, né? Tudo isso vai impactar a nossa produtividade. E, e tudo bem a gente dar uma desacelerada. Tudo bem a gente. O importante, eu acho que aqui é reconhecer todas essas mudanças, né? E avaliar quando a gente como a gente consegue, como e se a gente consegue ser produtivo, né? Talvez a coisa, a coisa que você pode fazer para ser mais produtivo é dar um tempo para descansar, é, ter um tempo para ver um filme que a gente gosta, né? Como o Rô falou agora, todas essas mudanças a gente perdeu espaços de lazer, perdeu espaços de recarregar as baterias, então tudo isso afeta esse sentimento, né? A gente pode estar trabalhando cada vez mais, se desgastando cada vez mais e tendo menos tempo e espaço para a gente poder é, respirar, né? E isso vai virando uma bola de neve. E em algum momento você simplesmente não dá mais conta. Só vem os sentimentos de frustração. Você está gastando mais energia para fazer coisa que atividades que você gastava menos, né? Você Uhum. manter o Exato. foco, estudar, enfim. Uhum. Exato. E aí isso também liga para a próxima questão que eu acho que muita gente traz para a gente, que vem trazendo, que é a questão das oscilações de humor, né? Eu acho que quando a gente fica muito tempo em casa, né, do jeito que a gente está agora, também é comum a gente experienciar sensações, né, e oscilações de humor que antes elas demoravam mais, né, o que antes elas apareciam em contextos e momentos específicos, agora a gente tende a ver tudo isso meio junto, né? Então, eu costumo brincar que é assim, de manhã você acorda triste, chateado, nada na vida faz sentido. À tarde você está feliz, querendo abraçar todo mundo, né? E à noite você está com raiva, querendo socar a parede. Então, é uma oscilação de humor muito forte, uma variação de humor muito forte, né? Que a gente mesmo vem experienciando, que a gente vem ouvindo relatos de muitas pessoas, né? Que vem passando por isso, né? E, de novo, né, são sintomas, são questões que as pessoas vêm apresentando para a gente que estão relacionadas ao contexto da pandemia, né? E é importante a gente perceber isso. É importante a gente perceber que a gente não está em condições normais e que por isso nosso corpo, a nossa mente, né, responde de formas diferentes do que o que a gente está acostumado. Né? Uhum. E é isso, né? Tipo, acho que a gente vai tocar nesse ponto mais pra frente, mas tem toda a questão do isolamento social, né? Lidar com todas essas questões sozinho, mesmo que com a família, né? Tem coisas que a gente não sente a vontade para conversar com nossos pais, com nossos irmãos, enfim. A gente precisa do contato de outras pessoas também, né? E de certa forma ter que lidar com tantas mudanças, tantas questões e sozinho, né? Isso ainda agrava mais a situação, né? Dificulta ainda mais a situação. Exato. E acho que a principal estratégia para lidar com essa questão das oscilações de humor, né, é primeiro perceber que isso faz parte do contexto que a gente está passando. Né? Então, perceber que
não é só você que está passando por isso, que muita gente está passando, e aceitar que essa situação toda é por um período específico, ou seja, as coisas vão se ajustar depois, as coisas vão se acalmar, né? A gente vai conseguir voltar a lidar com algumas coisas e a tendência é que essas oscilações de humor também consigam com o tempo se aliviar, né? De um lado é perceber isso e do outro, né? Passa por um processo de autoaceitação também, né? Aceitação de que essas questões, né, e essas oscilações todas elas são bastante comuns, né? E perceber um pouco o que eu estou sentindo, perceber o que, que isso quer dizer. Se eu estou meio chateado, respeitar um pouco o nosso próprio tempo, né? Se eu quiser ficar sozinho, tudo bem ficar sozinho. Né? Se eu quiser conversar com as pessoas, sair conversando com todo mundo pelo WhatsApp também, também tá tudo bem. Né? Tem momentos em que eu quero ficar sentado no sofá assistindo televisão, respeitar um pouco isso. Tem momentos em que eu vou querer fazer muita coisa, então também, né? É ir percebendo e sentindo um pouco o que, que seu corpo, que seu corpo está te dizendo, né? Poder entrar em contato com esses sentimentos, né? Com o que sua mente, seu espírito, seu corpo necessita naquele momento, né? Se abrir a esses sentimentos. Exato. E aí a gente vai para a próxima, né? Para as próximas questões que são apresentadas para a gente, assim, né? Que é a questão do distanciamento social e distanciamento físico, né? Uhum. Acho que ficou muito em todo lugar a gente fica ouvindo distanciamento social, né? Quando de fato o que a gente teoricamente a gente precisa fazer é um distanciamento físico, que a gente tem que diminuir o contato com outras pessoas fisicamente para diminuir a propagação do vírus. Mas isso fez com que muitas pessoas se distanciassem socialmente, né? Perdessem contato com colegas, amigos, dar o bom dia, boa tarde para pro porteiro, para alguém que você via sempre. Tudo isso afeta, né, as nossas a nossa saúde mental, né? Nós somos animais sociais e a gente precisa desse contato, a gente precisa desse tipo de interação porque isso faz bem pra gente, né? Isso possibilita uma troca, enfim, algo que é intrinsecamente humano, assim, né? Esse contato com um outro ser humano. Exato. E é isso, né? Eu acho que hoje, se a gente consegue ter uma série de ferramentas para se aproximar das pessoas socialmente sem se aproximar delas fisicamente, né? É o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é rede social, é reunião no Meet de um lado, né? No Zoom do outro. Tem uma série de ferramentas, né? De novo, um pouco aquilo que a gente falou. Elas ajudam a aproximar a gente, né? Mas ao mesmo tempo elas têm as suas limitações, né? Não é a mesma coisa que você está pessoalmente, né, conseguindo ter contato com as pessoas. Então, essa sensação, né, de estar de fato distante das pessoas, ela consegue ser minimizada, mas talvez não necessariamente 100% Uhum. sanada, né? Porque a gente não está em Eu contato com acho, as pessoas que a gente gosta. sim. Então, Eu acho é que importante. nesse momento. Pode falar, Rô. Não pode falar. Era isso que eu ia falar. Tá. Acho que a gente está vivendo um momento muito peculiar da pandemia agora que é, acho que a melhor forma de descrever é uma falsa normalização da situação, né? Muitas pessoas, devido a esse tempo de distanciamento social tão grande assim, as pessoas acabam cedendo e achando que certas coisas são possíveis de fazer, né? Mas acho que a gente tem que pontuar aqui que a pandemia ainda está rolando, o distanciamento físico ainda é necessário e a gente tem que respeitar o melhor possível, né, para tentar combater a pandemia. E acho que é isso, né? Essas ferramentas que o Rô falou agora não possibilitam a gente satisfazer 100% essas necessidades de trocar, de um abraço, de um carinho, de trocar uma ideia com os nossos amigos, né? Não, mas acho que não é 100%, mas é o melhor que a gente pode fazer nesse momento, né? Então,
Não sei, tenta entrar em contato com esses amigos, ver como eles estão passando, né? No, nas, nos slides anteriores, né? A gente passou por essas questões da adaptação do EAD, da criação de rotina, das cobranças. Troca uma ideia com seus pares, né? Com seus colegas, seus amigos de escola, ver como eles estão passando, troca umas dicas. O que não falta aí são aplicativos e ideias novas de como se organizar, enfim. Troca uma ideia, vê como eles estão passando, vê o que pega dicas, dê dicas, né? Acho que todo mundo aprendeu muitas coisas diferentes durante a pandemia, enfim. Se possível, busque esse contato. Acho que é isso que eu. Exato. E aí, para finalizar, então, tem a sétima questão que eu acho que a gente ouve muito, que a gente sempre ouve muitas pessoas falando nesse período de pandemia, que é a questão de pensar o futuro, né? Como é que a gente pensa o futuro nessa época de pandemia? Né? Que o próprio futuro a gente não sabe quando que a gente vai sair da pandemia, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, a gente não sabe o que, que vai ficar, né? E as pessoas estão com dificuldade de se imaginar, de elaborar projetos para o futuro, né? Uhum, A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar com relação a isso é que planejar e pensar o futuro sempre foi uma questão, né? E acho que essas imprevisibilidades que acontecem ao longo do caminho estão sempre presentes. A gente não gosta de pensar muito nelas. Agora a gente está tendo que encarar uma de frente, que é essa questão da pandemia. Mas pensar o futuro sempre foi projetar um futuro estável. A gente imagina um futuro que vai estar lá e a gente se imagina lá. Né? Agora, a dificuldade de imaginar esse futuro. Né? Eu acho que muita coisa vai se manter depois que a gente passar por esse período. Talvez muita coisa mude, mas nem tanto, talvez, quanto as pessoas estão imaginando que vai mudar. Né? uhum, Mas, de qualquer forma, né, pensar o futuro nessa época é uma dificuldade. Talvez gere angústia, principalmente para quem está em época de prestar vestibular, né? E com relação a isso que eu posso dizer é que nós daqui da feira, a USP e as Profissões, estamos aqui para ajudar vocês também, né? Então agora acabou de acontecer a terceira oficina daqui do canal da orientação profissional. As oficinas são pensadas justamente para com esse foco, né, de pensar um pouco essas questões de projeto de vida, projeto de futuro, especialmente nesse período de pandemia. Então, se vocês quiserem, assistam lá. As oficinas anteriores vão ficar gravadas e se vocês quiserem, as próximas que vão acontecer, vocês também podem assistir. Estão super convidados. E é isso, né? uhum. E acho que é isso, né? O, a pandemia vai passar, mas coisas vão mudar, né? Formas de relação, formas de consumo, enfim, formas de trabalho, de estudos, muita coisa talvez mude em maior ou menor grau, né? E sempre foi questão, né? Como o Rô disse, nós dois somos orientadores profissionais, né? Além de psicólogos, então essas questões sempre apareceram, né? Só que agora tem mais um fator aí para que pode dar uma nebulada no nosso nas nossas escolhas, que é justamente a pandemia, né? E mas é isso, acho que a universidade pública, a USP, continua aí, é, as nossas relações, nossos amigos, a nossa família, é, acho que essas relações também se alteram, mas continuam aí, busquem ajuda, né? O tema aqui foi saúde mental, então é isso, né? A gente tem que criar estratégias novas, né? A gente tem que criar uma rede de apoio para a gente conseguir se manter nesse momento difícil, né? E eu acho que é aquilo. É, Voltando, né, para as questões das cobranças, né, fazendo um resumão, questões de cobranças, de produtividade, de isolamento, ninguém deveria passar por todas as questões sozinho, né?
E às vezes fica inviável a gente passar por tantas questões sem uma ajuda. E que ajuda cada um de vocês, cada um de nós precisamos, né? Às vezes é a ajuda da nossa família, às vezes é a ajuda dos nossos amigos, e talvez entre a questão, a necessidade de uma ajuda profissional. E, bem, a psicologia está aqui para isso, ela também está se reinventando nesse momento, né? E acho que não se sentir acuado, não sentir medo de pedir ajuda, né? Qualquer que seja essa ajuda, a que fizer mais Exato, sentido para você. exato. E aí, voltando um pouco ao tema, né, desse vídeo, que é normal na quarentena. Então, se a gente está passando por um período anormal, o próprio conceito, a própria noção de normalidade não cabe muito, né? Então, tudo Uhum. é meio que normal, né? Justamente porque a gente não está no período normal. O que vai fazer a gente de fato conseguir lidar com essas questões, esses problemas que estão aparecendo, é a gente prestar bastante atenção no que a gente está sentindo, no que, no que a gente está vivenciando, no que a gente está experienciando. E como o Du falou, é pedir ajuda para as pessoas que a gente confia, é pedir, enfim, conseguir acionar a nossa rede de pessoas, né, para conseguir ajudar a gente nos problemas e nas questões que a gente vem passando. Porque todo mundo está passando por questões, todo mundo está passando por problemas nesse período. Né? Tem uma questão de um sofrimento que ele é coletivo porque a gente está passando por um período difícil. E é nessas horas que a gente precisa se ajudar uns aos outros. Né? Enfim, era um pouco isso que a gente tinha para falar, né, Du? Uhum. Isso. Acho E que é isso. Tem muita feira, tem muitos vídeos, né? A equipe toda trabalhou muito para fazer esse conteúdo para vocês. Espero que vocês aproveitem essa feira digital. E é, pode acho que é voltar. isso. É isso, gente. Então aproveitem bastante a feira. Né? Tem bastante conteúdo, bastante coisa, né? Procurem, aproveitem os conteúdos dos canais dos cursos e das faculdades, né? Dos institutos e das faculdades. E também assistam bastante o conteúdo do canal de orientação profissional daqui, que tem bastante coisa interessante. Tem as oficinas que vão ajudar vocês a pensar um pouco essa questão do projeto nesse período. Tem as respostas das perguntas, né? Pergunte ao orientador. Então, muitas das perguntas que eu acho que vocês estão na cabeça tem vídeos com orientadores profissionais respondendo lá. Então, fiquem bastante à vontade se vocês quiserem deixar o comentário de vocês no vídeo, se vocês quiserem entrar em contato com a gente de outras formas. Deem uma passeada, deem uma pesquisada por aí e estamos aqui para ajudar vocês. Tá? Tem bastante. Tem hoje, tem amanhã, então a gente vai estar por aqui. Tá bom? Acho que é isso. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.